Solicitamos a todos um minuto de silêncio em memória ao engenheiro agrônomo Antônio Carlos Albério, em reconhecimento à sua dedicação à valorização das engenharias, agronomia e geociências, e ao fortalecimento do sistema Confea, CREA e Mútua. Convidamos a todos para, neste momento, prestarmos uma justa homenagem póstuma ao engenheiro agrônomo Antônio Carlos Albério, que nos deixou recentemente. O engenheiro Albério construiu uma trajetória marcada pela dedicação à agronomia brasileira, ao sistema Confea, CREA e Mútua e à valorização dos profissionais na área tecnológica. Sua atuação firme, ética e comprometida sempre refletiu os princípios que norteiam a engenharia pública a serviço da sociedade. Foi exemplo de liderança, generosidade, deixando um legado que permanecerá vivo na memória de todos com que eles conviveram. Colegas, instituições e principalmente a sua família, a quem dirigimos hoje nossos profundo respeito e solidariedade. Hoje, recebemos em nosso plenário a senhora Eliette Abreu Albério, esposa do senhor Albério, sua filha Daniela Abreu Albério Ribeiro e o genro Argemiro Américo de Oliveira Ribeiro. Convidamos neste momento seus familiares para se juntarem a nós à frente do plenário. Convidamos também o presidente do Confea, Vinícius Marquesi, para entregar aos familiares do senhor Albério uma singela homenagem em reconhecimento à sua contribuição inestimável. À sua esposa, Eliette Abreu Albério, oferecemos também as flores com gesto simbólico do carinho, admiração e respeito que este plenário dedica à memória do engenheiro Albério e sua família. Agora abriremos espaço para a família deixar uma mensagem. Tentar não chorar durante a leitura, tá? Senhoras e senhores, é com profunda emoção e reverência que venho a esta tribuna prestar uma homenagem a um homem que não foi apenas um grande engenheiro agrônomo, mas também um exemplo de integridade, dedicação e amor à vida pública e à sua família. Meu pai, Antônio Carlos Albério. Natural de São Paulo, ele encontrou no Pará sua verdadeira terra natal. Foi lá que lançou raízes profundas, formou sua família, construiu sua carreira e deixou o seu legado. Filho de um farmacêutico italiano e de uma paraense de Orém, do interior do estado do Pará. Recebeu desde cedo uma criação baseada em fortes valores humanos e cristãos. Iniciou sua trajetória profissional aos 15 anos de idade, como ajudante de almoxarifado na então Escola de Agronomia da Amazônia, experiência que lhe despertou desde cedo o apreço pelo trabalho digno. Mais tarde, formou-se em engenharia agronômica na mesma instituição e retornou como docente no ano seguinte.
Atuou ainda como vice-diretor e, posteriormente, como diretor da então Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, FICAP, hoje Universidade Rural da Amazônia, UFRA. Durante décadas, formou gerações de engenheiros agrônomos, e não apenas como mestre da técnica, mas como educador dos valores que sustentam a profissão: ética, responsabilidade e compromisso com o próximo. Mas sua atuação não se restringiu aos muros da universidade. Meu pai teve uma vida institucional intensa, marcada por paixão e serviço. Foi presidente do CREA Pará por 3 mandatos, coordenou o colégio de presidente do sistema CONFEA-CREA, presidiu a ABEAS, Associação Brasileira de Educação Agrícola Superior, e atuou como chefe de gabinete do CONFEA. Por onde passou, deixou sua marca, a de um homem íntegro, conciliador, incansável em seu propósito de valorizar os profissionais da engenharia e da agronomia. Em 2023, foi criado dentro do CREA Pará a Confraria Engenheiro Agrônomo Antônio Carlos Albério, um gesto que simboliza aquilo que ele verdadeiramente foi: um referencial, um mestre, um construtor de pontes entre gerações, saberes e instituições. Um homem que, com serenidade e firmeza, sempre buscou unir, dialogar, orientar. No entanto, é no silêncio das lembranças que encontra o verdadeiro sentido desta homenagem. Em casa, ele era o mesmo homem que era em público, coerente, afetuoso, generoso com o seu tempo. Não guardava para si os louros das conquistas. Pelo contrário, celebrava com simplicidade e os repartia com quem estivesse ao seu redor. Preciso também ressaltar o lado cristão do meu pai, já ciente de que sua doença não tinha cura e com progressão acelerada nos últimos meses, vi um homem que se entregava totalmente ao seu destino nas mãos de Deus. Por meio de orações diárias e constantes, da participação nas missas pela televisão e do recebimento da Sagrada Eucaristia aos domingos, encontrava a paz e o conforto necessário para suportar todo e qualquer sofrimento. Ele era, para mim, para a nossa família, um farol. E como todo farol, mesmo ausente, continua iluminando o caminho. Meu pai partiu. E partiu justamente no dia do trabalho, pois foi um trabalhador incansável, especialmente na defesa da dignidade, da justiça e da valorização de todos os engenheiros e agrônomos, não apenas do seu estado, mas de todo o Brasil. Mas o que ele construiu permanece, está presente nas decisões éticas, nos alunos que hoje são professores, nos profissionais que se espelham em sua conduta e em nós, em que ele plantou as sementes mais profundas. Gostaria de encerrar essa homenagem com um versículo da Bíblia, da 2ª carta de Timóteo, que acredito traduzir sua trajetória. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Hoje, diante deste conselho que ele tanto respeitava e ajudou a fortalecer, deixo registrado não apenas o seu currículo, mas o seu coração. Obrigado, pai. Obrigada pela essa homenagem. Gratidão. Bom dia a todos, presidente Vinícius, senhores conselheiros, senhores presidentes de CREA, lideranças aqui presentes, funcionários aqui do CONFEA que desceram, em sua grande maioria, para prestar essa homenagem. É muito fácil falar do Albério, porque já foi colocado o currículo dele aqui, sua filha acabou de complementar com algumas informações, mas é fácil também falar do homem que ele foi e do integrante desse conselho que ele foi. Estávamos na reunião da Comissão do Mérito recentemente e falávamos sobre a possibilidade de fazer alguma homenagem. Aí eu ainda brinquei com a conselheira
Juscelia, será que nós vamos ter que esperar só o ano que vem, lá na SOIA, para fazer uma homenagem, né, do mérito para o Albério? E aí, imediatamente, já tínhamos uma sinalização. O Paulo Laércio, que foi colega nosso aqui, companheiro nosso aqui de plenário, já tinha nos motivado, e aí chamamos a comunicação. Aí, presidente, quero agradecer a sensibilidade em nos ouvir aqui naquele momento e podermos fazer essa homenagem aqui. Eu, sem medo de dizer, eu estou no sistema hoje, graças ao Albério. Foi um momento, eu vim para cá em 2015, todos vocês sabem que foi um momento muito turbulento aqui nesse sistema. E graças ao Albério, que deu celeridade, deu seriedade aos recursos e às questões eleitorais que aconteciam naquela época, eu pude tomar posse e estou aqui até hoje. Então eu sou eternamente grato por isso, e ele não fez nenhum gesto de amizade, porque nós nem nos conhecíamos. Ele foi correto, ele foi justo, né? Ele foi coerente com as questões aqui do sistema. Eu aprendi muito com ele, todos nós aqui eu acho que aprendemos muito. Então, nós vamos levar aqui só imagens, só saudades, só bons ensinamentos, e contem sempre conosco aqui, Beth. O parceiro, como ele nos chamava, né? Ele ligava, fala parceiro, ele mandava uma mensagem, oi parceiro. O parceiro não vai ser esquecido aqui tão fácil, não. Bom dia, senhoras e senhores. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus por nos proporcionar esse lindo momento. Obrigado a todos os envolvidos nessa homenagem. Agradecimento especial ao ilustríssimo senhor presidente, engenheiro Vinícius Marques Marinelli. Um abraço especial ao Beto e à Thalita pelo apoio logístico que nos deu durante a nossa viagem. Obrigado a todos que participaram dessa homenagem. Para mim é uma honra estar aqui hoje, prestando essa merecida homenagem. Como disse o nosso parceiro ali, falar do seu Albério é muito fácil, tá? Seu Albério é como eu chamava. Era um homem justo, honesto, e que tinha algumas paixões, entre elas o trabalho. Gostava tanto do trabalho que Deus o levou no dia do trabalho. Engenheiro agrônomo diplomado em 4 de dezembro de 71 pela antiga Escola de Agronomia da Amazônia, sucedida pela FICAP e que hoje é UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia. Pós-graduado a nível de mestrado pela Escola Superior de Agricultura de Lavras, atual Universidade Federal de Lavras. Possuidor de diversos cursos de aperfeiçoamento e especialização, bem como participação em congressos, todos na área de agronomia. Foi professor universitário na Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, tendo exercido diversos cargos, entre eles, presidente da Comissão Permanente de Vestibular, chefia de departamento, vice-diretor e diretor. Foi presidente da Associação Brasileira de Educação Agrícola Superior, a ABES. Foi conselheiro federal neste Confé, que ele tanto amava, por 3 mandatos. Foi presidente do CREA Pará por 3 mandatos. Foi vice-presidente deste Confé por 3 mandatos. Foi coordenador do Colégio de Presidentes de CREAS por 2 mandatos. Foi presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Pará. Recebeu diversas condecorações na sua vida, entre elas, amigo da Marinha pelo 4º Distrito Naval de Belém, mérito em Ciências Agrárias pela Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, mérito do Bombeiro Militar Dom Pedro pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Foi engenheiro agrônomo do ano de 2002 pela Associação de Engenheiros Agrônomos do Pará. Recebeu o diploma de honra ao mérito pela Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, Seção Pará. Recebeu a maior honra de mérito do Pará, que foi a honra do mérito, a cabanagem, pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Foi personalidade do Pará em 2005 pelo Conselho de Profissionais do Estado do Pará.
Recebeu diversos certificados de relevantes serviços prestados à nação pelo CONFEA. Recebeu medalha de mérito pelo CONFEA, entre outras grandes homenagens que ele recebeu. Na semana que antecedeu a nossa mudança de endereço em Belém, eu levei horas arrumando todas as condecorações e homenagens que ele recebeu durante a carreira. Tive a honra e o prazer de conviver com ele por 25 anos, dos quais 10 morando na mesma casa, quando foi descoberta a doença que o vitimou. Era um filho amoroso, era um marido apaixonado, era um pai dedicado, um avô louco pelos netos, um exemplo de ser humano. Muito religioso, gostava muito de ajudar e ajudou muita gente. Temos vários relatos de pessoas agradecendo a ajuda que ele deu em todos os órgãos por onde atuou. Eu perdi mais que um sogro. Eu perdi um parceiro, um amigo e um segundo pai, pois eu o considerava assim. Ele fez por mim coisas que só faria por um filho, e sinto muito orgulho de ter feito parte da vida dele. Quando ele não pôde mais se locomover sozinho, quando precisou de ajuda de cadeira de roda, e quando já precisou respirar com ajuda mecânica, ficamos mais unidos ainda, pois eu passei a levá-lo para passear nos lugares onde ele gostava. Shopping, Estação das Docas, lugar que ele adorava. Eu levava ele para cortar o cabelo, eu levava o joguinho dele da Loto Fácil para fazer toda semana. Viramos parceiros mesmo. Seu Albério, o senhor não morreu. Nunca irá morrer. Viverá eternamente em nossos corações. Sei que agora o senhor não sofre mais, não sente mais dor e está em paz. A paz que o senhor merece. Um dia a gente se encontra. Obrigado. Bom dia a todos. Eu mais uma vez estendo meus sentimentos à família e pela fé que ele tinha, nós temos certeza que ele continua vivo. E é com esse sentimento, eu estava conversando com a Eliane, cadê a Eliane? Deve estar escondidinha ali, sobre ele, né? E eu tenho certeza, ela estava comentando que os funcionários gostavam muito dele, que é uma pessoa muito gentil, muito humilde. E para ele era inexplicável ele chegar com mais 1 litro, porque lá no Pará é litro, não é quilo, de farinha. E aí ele dizia, não, conselheiro, ainda tenho farinha, porque no Pará a gente tem que comer todo dia farinha e não tem como recusar 1 litro de farinha. E eu tive esse privilégio de ser chamado de parceiro por ele, quando ele nos ajudou na nossa campanha. E eu quero dizer que a nossa maneira de ser grato, a minha maneira de ser grato vai ser, Vinícius, continuar com o fortalecimento, com a busca de um sistema mais forte, onde o profissional, onde as empresas, onde a sociedade, ela ganhe com o nosso esforço, com o nosso trabalho aqui diário. Muito obrigado. Bom dia. Agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. Agradecer o Paulo, motivo dele estar aqui representando o plenário, o fato de ser paraense. E o Osmar, que foi o porta-voz aí dessa sugestão, dessa homenagem. Então, agradecer os 2 conselheiros que estão representando nosso plenário. Sei que, Osmar, foi uma ideia, não foi única, né? Foi aí uma ideia coletiva e minha função aqui foi só colocá-la em prática. Dizer que nada que a gente fizer aqui, na verdade, vai conseguir demonstrar ou descrever o que foi o Albério para o sistema, né? Mas talvez isso aqui seja lembrado por todos nós para continuar trabalhando por tudo que o Albério acreditava. Então, de verdade, fica aqui a nossa singela homenagem e o nosso muito obrigado pelo que ele fez aqui nessa casa, nessa função, nessa sala, na função que eu estou ocupando, que ele também ocupou. Conheci e convivi nessa época que o Osmar citou, uma época muito difícil, mas que o Albério foi muito sereno e muito profissional e muito íntegro nesse momento. Então, em nome do sistema, eu gostaria de agradecer mais uma vez e deixar aqui os nossos registrados, né, os nossos agradecimentos, o nosso muito obrigado e o nosso reconhecimento ao trabalho do engenheiro, da pessoa, do filho, do marido, do sogro, essa pessoa que fez história aqui na vida de tanta gente. Muito obrigado, viu?
Agradecemos a todos. Agradecemos a presença de toda a família. Neste momento, a sessão plenária está sob a condução do presidente Vinícius. Desejo a todos um excelente dia de trabalho.